O terceiro caso, do Ivan Ângelo, aí é um caso radical, e aí é um caso que tem a ver com prisões, literalmente, que é a Casa de Vidro, conto de 79. A Casa de Vidro, para nós, hoje, né, nós aqui, 2014, chama a atenção por um aspecto que, na época, não chamaria. Porque, eu vou dizer e vai parecer grosseiro, mas fica claro mesmo assim, a Casa de Vidro é uma história sobre o que a gente chamaria hoje de um reality show. O que é a Casa de Vidro? A Casa de Vidro, o narrador, predominantemente, é um narrador que é, digamos assim, aquele que vai controlar a sociedade, né? O narrador, ele é o organizador das casas de vidro, né? Ele chama o experimentador, como se fosse um cientista. Esse narrador, ele propõe, desde o início do conto, o seguinte, que se alguém vai preso, né, em vez de ir para uma prisão, né, assim, ficar afastado da cidade, ficar recluso, ele vai ficar preso num cubo de vidro na rua. E todo mundo que passa vai vê-lo ali, né? E o nível ali de, digamos assim, de privacidade dele é próximo de zero, né? Quer dizer, segundo o conto, as pessoas não veem ele ir ao banheiro, mas é só isso, né? Todo o resto as pessoas estão vendo, né? Então, o que vai acontecendo é que a sociedade vai encontrando um prazer na contemplação do prisioneiro, né? O experimento vai avançando aos poucos e vão sendo construídas em sucessão mais e mais casas de vidro. Até um ponto em que, da metade para o final, a sociedade já se organiza em duas partes, quem está fora e quem está dentro da casa de vidro. E aí tem momentos, por exemplo, em que uma mãe vê o seu filho na casa de vidro. E a preocupação maior dela não é tanto, digamos assim, a compaixão pelo filho que está lá, e ela não pode tirar, é o alívio de que ela não está, né? Chega nesse ponto, porque, de fato, surge a ideia de que a casa de vidro é a pior hipótese possível de modo de vida, né? Quer dizer, que ali se concretiza algo que... Espera aí, deixa eu fazer um parêntese. Assim. Tem um teórico muito importante chamado Erving Goffman, que escreveu um livro sobre prisões, manicômios e conventos. É um sociólogo que tem uma teorização brilhante sobre o que é o confinamento, né? E ele diz o seguinte, que, de modo geral, em prisões e manicômios, aquela divisão que a gente faz entre casa e rua na vida cotidiana, ela não há, né? Que, para o prisioneiro, o espaço público e o espaço privado são o mesmo. E isto do ponto de vista mental, isso é um desastre, né? Porque uma das nossas condições de equilíbrio mínimo, mentalmente, é a distinção entre casa e rua, né? A distinção que você tem as quatro paredes, que você pode ter uma espontaneidade que na rua você não terá, né? Com isso, justamente, vem a ideia de que cada gesto que você faz é já um gesto avaliado pela norma pública. Qualquer gesto. Ir ao banheiro se torna um gesto, né? Avaliado pela norma pública dentro da prisão. Então, ficar demais, por exemplo, no toalete, já é algo que você recebe um grito, né, de punição, né? Nesse sentido, então, o Ivan Ângelo levou isso a uma espécie de extremo. Por quê? Porque, de fato, a casa de vidro é o privado e o público daquela pessoa ao mesmo tempo. Mas não é apenas isso, é tudo rua, né? Porque o prisioneiro convencional, ele está dentro de um prédio. O prédio não está à vista de todo mundo, né? Você precisa entrar para ver o que é. Ali, não. O Ivan Ângelo construiu a cena... É muito próximo do Kafka, muito, 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 né? Assim, várias cenas, né? Ele construiu a cena que é o prisioneiro visível para todo mundo. E passando o seu tormento, e passando a sua situação do corpo definhando, torturado, né, na frente de todo mundo. E isso se torna objeto de entretenimento, né? Quem lê Um Artista da Fome, do Kafka, é o paradigma do artista da fome, né? A pessoa está lá sofrendo intensamente, no máximo, e outros estão gostando do entretenimento da cena.
Isso tem muito a ver, por exemplo, com a ideia do mal-estar da cultura do Freud, a ideia de que existe um gozo na destruição do outro que você contempla, né? Que existe um prazer de ver o outro sofrendo. Quer dizer, que é muito menos comum a empatia, né? A solidariedade, a compaixão, muito menos presente do que essa tendência agônica a uma espécie de conduta sádica de excitação pela destruição do outro, né? E, formalmente, o texto Ivan Ângelo ele é muito provocador, né? Tem um conto ótimo do Inácio Loyola Brandão, que é o conto Camila numa Semana, né? Que usa um recurso que o Ivan Ângelo também usa, que é trazer manchetes de jornal e poemas, né? Quebrando a rotina discursiva da narrativa, né? Dentro do texto. E isso sem dar muitas explicações, ou sem dizer agora vai vir um poema, né? Nos dois casos há uma aparição abrupta de outros modos discursivos, né? Então, vejam, aqui também há uma espécie de inteligência, no sentido de que a situação da Casa de Vidro é chocante para o leitor, né, possivelmente. E a forma utilizada para apresentar essa história é uma forma chocante, porque ela rompe com um gênero literário convencional. Você está lendo a narrativa e, de repente, tem um poema sem explicação, tem manchete de jornal sem explicação. Mas isso é chocante para quem está lendo, porque a sociedade, tal como ela está representada ali, ela adora a Casa de Vidro, né? Quer dizer, o único problema é que não querem entrar, mas acompanhar, assistir, ficar lá, né, levar o filho para ver enquanto toma sorvete, é excelente, né? E aí, então, de fato, há uma domesticação totalitária da sociedade, né, que metonimicamente aponta para a ditadura militar. Então, tem uma frase, por exemplo, do texto, né, perto do final, em que alguém vai dizer que vai ver a Casa de Vidro, né, e diz assim: eu quero ver os coisas, né? E aí alguém pergunta: que coisas? Os coisas aí, os presos, né? Os coisas é, de fato, um vocabulário muito bem escolhido pelo Ivan Ângelo, quer dizer, é a redução, de fato, ao não humano, né, ao objeto reificado. Mas, de fato, assim, o prisioneiro, a única função dele é ser visto, né? Assim, não há recuperação, reabilitação, né? Não há nenhum tipo de consideração ética sobre o prisioneiro, né? A ideia, de fato, é que o prisioneiro seja exposto de modo sacrificial à contemplação agônica por parte do público.